investigação da psicologia forense é uma ferramenta indispensável para tentar compreender o perfil e as motivações das pessoas que cometem os mais variados crimes nos mais variados casos. Casos como, por exemplo, estes que foram notícia aqui na TVI. Ficou em prisão preventiva o homem que está a chocar nos últimos dias a opinião pública portuguesa. João Barata, de 33 anos, acusado de ter morto o filho de apenas 5 meses em Linda a Velha. Há ainda dúvidas sobre alguns detalhes do crime, dúvidas essas que só o tornam ainda mais abjeto e incompreensível. O primeiro interrogatório no Tribunal de Cascais terminou com o juiz de instrução a decretar prisão preventiva para João Barata. A advogada oficiosa do arguido adiantou ainda à agência Lusa que no interrogatório judicial João Barata disse ao juiz que não se lembrava de nada, contrariando as afirmações do dia em que foi detido. João Barata é suspeito de ter assassinado o filho de 5 meses no apartamento de família Linda a Velha na passada quarta-feira. João Barata, 33 anos, desempregado, um passado problemático ligado ao álcool e às drogas e um relacionamento conturbado com a mãe do bebê. Quem mora paredes meias com esta família relata episódios de violência doméstica. Mesmo com um quadro de grande instabilidade, nada previa este desfecho. Os pormenores deste crime estão ainda por confirmar, mas sabe-se que João Barata terá enviado à mulher imagens do crime que terá cometido. Foi aqui no primeiro andar deste prédio, na Rua das Biscoiteiras, em Linda a Velha, que um bebê de apenas 3 meses foi morto à facada, alegadamente pelo pai. E foi o próprio que ligou para a mulher a dizer que tinha matado o filho. A mãe alertou as autoridades, mas quando os bombeiros chegaram ao local, já nada havia a fazer. O menino de apenas 3 meses morreu vítima de uma paragem cardiorrespiratória. O pai entregou-se às autoridades e não ofereceu resistência. A mãe está a receber apoio psicológico. Segundo a PSP, o homem assumiu a autoria do crime e vai ser presente a tribunal esta quinta-feira. A Segurança Social já tinha sinalizado em 2011 a família do homem que foi mantido em cativeiro na própria casa durante pelo menos 8 anos. A situação foi comunicada ao Ministério Público, que arquivou o processo. O homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado pelos bombeiros preso num quarto com 4 metros quadrados. 8 anos em cativeiro, preso em casa alegadamente pela própria mãe. Assim viveu um homem com cerca de 30 anos na cave desta moradia, na Amoreira, em Cascais. Lá dentro de persianas sempre fechadas, num espaço de não mais de 4 metros quadrados, estava um homem em condições desumanas. A mãe, com 62 anos e sinais de perturbações mentais, era conhecida na vizinhança há mais de 20 anos, que provocava desacatos. Prisão preventiva para a mulher suspeita de ter mantido o filho em cativeiro durante 8 anos na cave da própria casa, na Amoreira, em Cascais. Maria Varela foi detida na terça-feira, depois da GNR ter encontrado o filho de 31 anos encarcerado num quarto em condições desumanas. O homem estava bastante maltratado e subnutrido. Chegaram a ser levantadas dúvidas acerca da sanidade mental desta mulher de 60 anos, mas após uma avaliação psiquiátrica foi concluído que Maria Varela tinha plena gravidade dos atos que praticou e, em particular, do sequestro do filho. Ora bem, para falarmos deste tema da impunidade, o que significa ser inimputável, convidámos então o Dr. Vítor Amorim Rodrigues, que é psiquiatra forense. Olá, Dr. muito boa tarde. Olá, e acho que é importante também dizer aqui que o Dr. Vítor Amorim Rodrigues é também a pessoa que dirige o Gabinete de Avaliação Forense do Instituto Superior de Psicologia Aplicada. Doutor, eu vou pegar nestes 2 casos, depois já vamos para questões mais gerais. Nesta primeira situação deste pai que alegadamente, enfim, foi o autor da morte do filho. Uma situação como esta pode acontecer, na verdade, a qualquer um de nós, do nada? Não. São situações muito raras e enfim, esta é particularmente bizarra, não é vulgar. Ter um bebê, aparentemente espetou-lhe uma faca, não é? E, portanto, é uma situação invulgar, felizmente. É uma situação invulgar e que nunca acontece do nada.
Agora, temos que ver exatamente o que é que se passou. É preciso fazer uma investigação policial, mas também será certamente feita uma avaliação psicológica e psiquiátrica. Mas onde é que entra aqui a psiquiatria forense, doutor? O vosso papel? Pode entrar de duas maneiras fundamentais. Em primeiro lugar, o Tribunal pode entender que há sinais, ou o advogado, por exemplo, eu até já vi declarações do advogado nesse sentido, pode entender que há perturbações mentais que possam justificar a célebre inimputabilidade, essa é uma maneira. Mas também pode ser feita uma avaliação psicológica, não no sentido de perceber se ela é imputável ou não, mas mais no sentido de perceber a sua perigosidade. Independentemente agora da patologia, as pessoas podem ser mais ou menos perigosas. Isto é, a perigosidade aqui é entendida como a possibilidade de repetição de atos semelhantes. E, portanto, quer uma, quer outra, implicam uma avaliação psicológica e no caso da inimputabilidade, psiquiátrica. Mas quem é que são os inimputáveis? Em que situações podemos dizer que um ser humano é inimputável? Talvez, nós chamamos imputabilidade à atribuição da responsabilidade penal. Por exemplo, eu e a Fátima somos, em princípio, imputáveis. Isto é, se nós cometermos um crime, quando sairmos daqui, nós podemos ser responsabilizados pelo crime que cometemos. E porquê é que podemos ser responsabilizados? Porque preenchemos duas condições fundamentais que são necessárias para que o Tribunal entenda que aquela pessoa pode ser responsabilizada. Uma delas é, nós sabemos muito bem distinguir aquilo que é lícito e aquilo que é ilícito. É uma condição fundamental. Sabemos muito bem o que é que se pode fazer e o que é que não se pode. Claro. Sabemos que não se pode roubar, não se pode matar, não se pode agredir outras pessoas, caluniá-las, etc., molestá-las sexualmente. Todos nós sabemos isso, em princípio, não é? Portanto, distinguir a licitude da ilicitude. Se fizer alguma dessas coisas, eu sou imputável porque eu sei que assim Sabe que isso não pode ser feito, claro. Não é? Outra condição, que é mais polémica, digamos assim, ou mais difícil de avaliar, é eu conseguir determinar o meu comportamento de acordo com a avaliação que fiz. Isto é, consigo controlar o meu comportamento. Sei que uma coisa é errada e, se quiser, não a faço. Portanto, se houver estas duas condições, as pessoas são imputáveis. Ou seja, têm que responder pelos seus atos. Respondem pelos seus atos e, enfim, vão a tribunal, são julgadas, condenadas, cumprirão pena, etc. Mas há, de facto, pessoas que não podem ser responsabilizadas penalmente. Por exemplo, as crianças até aos 12 anos são inimputáveis. Cometam os crimes que cometerem, a lei protege-as, a lei portuguesa, não é assim em todos os países, mas a lei portuguesa protege-as de tal maneira que até aos 12 anos são inimputáveis. E também os adultos podem ser inimputáveis se houver uma anomalia psíquica, é assim que a lei determina, mas que nós chamamos perturbação mental. Se houver uma perturbação mental que vá, de alguma maneira, vá afetar aquelas duas condições. Ou as pessoas deixam de ser capazes de distinguir o lícito do ilícito. Por exemplo, uma pessoa com uma doença de Alzheimer, em que o cérebro, os seus neurónios estão a morrer aos milhões. É natural que a uma dada altura já não consiga distinguir aquilo que é lícito, o que é certo, o que é errado, e é capaz de fazer coisas. Às vezes, por exemplo, ficam muito desinibidos, os homens, ficam desinibidos sexualmente, mas isso tem a ver com o processo cerebral da própria doença. Claro. Pronto, isso seria um caso de não capacidade de distinguir aquilo que é certo e que é errado. Mas também há outras situações, outras perturbações mentais, que, mesmo que a pessoa faça esta distinção, não é capaz de determinar o seu comportamento de acordo com a avaliação que fez. Quer dizer, não tem controle sobre o seu comportamento. Por exemplo, certas psicoses, esquizofrenia, por exemplo, em que a pessoa, de facto, por exemplo, pode ouvir determinadas ordens sob a forma de vozes, não é? Que ela interpreta como vindo de instâncias superiores, nomeadamente de um plano divino ou de um plano sobrenatural, e que sente que tem que cumprir. E, enfim, há um conjunto de outras situações que podem levar, de facto, a que a pessoa seja considerada inimputável devido à anomalia psíquica. E isso faz-se, como é que se sabe isso? Bem, faz-se uma avaliação rigorosa, psiquiátrica e psicológica, e são muitos testes e muitas avaliações, não é uma coisa assim. Não, há uma entrevista à pessoa, que pode ser, se houver necessidade, faz as entrevistas que forem necessárias,
Eventualmente até se pode entrevistar familiares ou pessoas conhecidas e depois há uma bateria de testes até que se chega a uma conclusão. Exatamente. Muitos de nós temos a ideia, até por aquilo que vemos nos filmes, que os maus da fita, os bandidos, tentam sempre enganar os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras e, portanto, fazem-se passar, não me leva a mal a expressão, por maluquinhos. Portanto, coitadinhos, são maluquinhos, olha, matou porque foi um dia que de repente, pronto, passou-se ali qualquer coisa. Isto é possível enganar um profissional, enganar os psicólogos, os psiquiatras e agora vou fazer que perdi 3 peças e, portanto, foi por isso que eu matei? É sempre possível erros, não é? Erros, mas é muito difícil, digo-lhe. É muito difícil enganar? É muito difícil. É muito difícil e não sei se é bom negócio. Temos as duas coisas. Primeiro, é muito difícil enganar pessoas treinadas, especialmente treinadas para o efeito. Vocês estão treinados para isso? E nós estamos treinados para isso. Todos os dias. E, portanto, além disso, as pessoas têm que submeter a muitos testes. Fazem-se perguntas, por exemplo, é vulgar uma pessoa que pode querer enganar, por exemplo, eu digo, ouvir vozes, não é? Está bem, mas depois é preciso que isso das vozes, primeiro faça uma série de perguntas sobre as próprias vozes. E depois é preciso também que isso se enquadre num quadro clínico, que tem certas posturas, que tem certos sintomas. É muito difícil. Tem certos sinais, não é só dizer ouço vozes. Não é só dizer ouço vozes ou vejo coisas. Eu estou-me a lembrar de uma perícia colegial, que foi até engraçada, em que uma pessoa dizia que tinha umas visões e essas visões depois via umas pessoas que a mandavam fazer qualquer coisa. Enfim, nós, os peritos, perguntavam, tem umas visões e são a cores ou a preto e branco? Porque nós vimos logo que aquelas visões não se enquadravam em nenhum... Aliás, o quadro que a pessoa estava a tentar simular não tem visões nenhumas. E, portanto, não batia. Então são a cores ao preto e branco. A pessoa muito atrapalhada e diz, são a cores. Mas vê-se perfeitamente estava a mentir. E depois o outro de nós perguntava, são a cores. E há assim alguma cor que sobressaia? E a pessoa fica mais outra vez atrapalhada. Sim, é o azul. Enfim, isto já quase na brincadeira, outro perguntava, é azul mais elétrico, mais bebê, até que a pessoa de facto acaba por perceber que está numa situação que encurralada e não há visões nenhumas e acaba por confessar mesmo depois da apertada que não há visões nenhumas e que alguém lhe disse ao ouvido, olha, diz que vês umas coisas ou que ouves umas coisas, mas não é assim, quer dizer, as coisas têm que estar enquadradas. O que as pessoas têm que perceber é que as coisas que se viu num filme ou que se leu num romance qualquer não chega, porque para chegar a esse diagnóstico há 1000 outros fatores que vocês têm que identificar até dizer sim. E as pessoas têm que ter as respostas corretas e não sabem. Mesmo que vão aos livros estudar, não estão lá, porque tem a ver com uma experiência que se passa, digamos assim, dos mais velhos para os mais novos. E não é possível, de facto. É difícil, não digo que não possa haver erros, mais por distração do perito do que propriamente pela habilidade da pessoa. Pela habilidade da pessoa não vai lá. Mas como eu lhe dizia, não sei se é bom negócio. Porque, repara, uma pessoa que pudesse ser condenada, vamos imaginar, a 5 anos. A 5 anos no estabelecimento prisional. E é considerada inimputável perigosa. O que vai acontecer é que só cessa a medida, passa a ter uma medida de segurança, não é medida penal, é uma medida de segurança num serviço de inimputáveis perigosos, que também não é uma prisão, mas enfim, é um espaço muito reduzido e não é propriamente um sítio agradável de estar. Não é propriamente um hotel de férias. Não é. E depois, a partir daí, a pessoa só sai, embora teoricamente não deveria nunca exceder, digamos assim, o tempo que está lá, não deveria exceder o tempo da pena numa prisão, não é? Onde na pena de prisão podia beneficiar daquelas saídas precárias, da liberdade condicional, etc, etc, e tudo isso cai, não é? E depois só sai quando o psiquiatra responsável considerar que a pessoa já não tem perigosidade. O que significa que se pode prolongar a sua estadia, pode-se prolongar muito mais tempo, e há algumas pessoas que estão desses campos do que a própria pena. Portanto, isto já aconteceu algumas vezes? Se for ao serviço de inimputáveis perigosos, encontra pessoas. Enfim, quando trabalhava num hospital psiquiátrico que depois fechou, trabalhava no Santos, de Miguel Bombarda, estavam lá pessoas já há 20 anos e as penas não eram dessa dimensão. Até porque depois às vezes nem têm para onde ir, não é? Portanto, e as coisas acabam por não ser propriamente um bom negócio, eventualmente, porque, como imagina, o psiquiatra que assinar que a pessoa sai,
e está em condições, se a pessoa comete qualquer coisa, enfim, não fica propriamente bem vista. E, portanto, é sempre precisa muita cautela. Não digo que isto aconteça frequentemente, mas digo que não me parece um bom negócio se de facto a pessoa não tiver uma perturbação mental. Aí sim. Doutor, quando nós vemos, e nos últimos tempos, quando digo nos últimos tempos, refiro mesmo nos últimos anos, nós temos assistido a tantos crimes hediondos, coisas terríveis como esta que acabámos de ouvir aqui nesta peça, mortes terríveis, pais que matam filhos, mães que... Enfim, coisas que eu pergunto... Quem são estas pessoas? O que é que pode ir na cabeça destas pessoas? Isto é desculpa a expressão, uma má formação de raiz, ou seja, já nasceu com defeito. Não estou a falar de um problema mental, mas já é alguém que vem, no fundo, com falta de valores, com falta de estruturação, já nasce com defeito e por aí adiante. É que custa muito a perceber. Sim, custa a perceber. Parecem aberrações em vez de pessoas, não é? Há aqui um pormenor interessante, até porque já ouvi pessoas, até na televisão, a dizerem que para cometer um crime como este, por exemplo, espetar uma faca num bebê, a pessoa de certeza é perturbada. Não é a bizarria do crime, a especial crueldade, a estranheza do crime, não nos dá nenhuma indicação de se de facto se trata de uma pessoa com perturbação mental ou não. Mas portanto, o seu passado pode ter influência, ou seja, o facto de ser uma pessoa com anos de vício de álcool, drogas, etc., pode ter influência. Não, sem dúvida, e até pode haver situações que justifiquem até, de facto, que haja uma perturbação mental que possa estar relacionada. Portanto, eu não estou aqui a pronunciar-me sobre o caso em concreto dizendo que é imputável ou inevitável. Sim. Era preciso estudar, era um caso muito interessante para estudar, mas é preciso estudar. Agora, o que eu queria dizer é, porque isto é importante que se diga, que não é pelo facto do crime ser bizarro, ou de ser muito estranho, ou de ser especialmente cruel, que se conclui ou que se parte logo que só uma pessoa com perturbação mental podia fazer. Não é verdade. Infelizmente, há pessoas que cometem crimes muito cruéis e não têm nenhuma perturbação mental tratável psiquiatricamente. Então, o que é que as leva a chegar a... O que é que as pode levar a chegar a isso? É sempre uma mistura de personalidade e situação. Portanto, a personalidade, eventualmente por uma perturbação de personalidade, não é? Que escapa um bocadinho ao esquema das perturbações mentais clássicas, das doenças mentais, digamos assim, a esquizofrenia ou a depressão ou outras. Portanto, um desenvolvimento, digamos assim, da sua personalidade, mórbida da sua personalidade, por um lado, e por outro lado também a própria situação. Há sempre fatores. O comportamento humano, temos sempre que ver estas duas ordens de variáveis. Variáveis da personalidade e variáveis situacionais da situação. E as duas coisas é que levam a que haja comportamentos, entre os quais estes comportamentos que estamos a analisar. Doutor, a sociedade recorre vezes suficientes, nomeadamente a justiça, vezes suficientes a um gabinete como o seu? Eu diria que não, pelo seguinte, porque trabalhei, enfim, muito tempo em prisões, portanto tenho uma experiência prisional muito grande e vi lá pessoas que de facto não deviam lá estar. Porque tinham claramente perturbações mentais, tipo psicóticos, esquizofrenias, etc., que não tinham sido diagnosticadas, não tinha sido pedida uma avaliação forense e que, de facto, e algumas delas até, sob proposta, foram reavaliadas e passaram, algumas até se considerou que não beneficiavam mais de continuar na prisão. Porque uma pessoa com uma perturbação mental grave só provoca, além de perturbar o próprio funcionamento da prisão, não está a beneficiar rigorosamente nada do tempo que lá está. Do tempo que lá está. O que tem é que fazer o respectivo tratamento, que não tem nada a ver com a vida prisional, não é? Isso faz-me lembrar outra situação que por acaso até passou aqui no programa há pouco tempo e se calhar nessas situações também, enfim, profissionais como é o seu caso, não são chamados. Lembro-me de uma mulher que veio dar um testemunho de violência doméstica com uma história, meu Deus, ela já tinha sido queimada e, enfim, 30 por uma linha. O indivíduo estava em prisão preventiva e ela continuava, não sei se já em prisão preventiva, se condenado, enfim, agora já não tenho presente toda a informação, e continuava a fazer-lhe ameaças. Portanto, sempre que saía um colega da prisão, ele continuava a mandar recado que assim que eu sair, fica descansado, que queimei, não matei, mas a seguir... Bom,
uma pessoa como esta tem que estar a ser acompanhada, é um potencial assassino. Sim. Portanto, deveria ser devidamente avaliada por profissionais como o doutor e depois devidamente tratada, porque estamos a falar de pessoas que precisam ser tratadas ou não. Sim. Embora aí na prisão, se ele estava preso, há enfim, técnicos de saúde mental, ou, às vezes não são em número suficiente. Pois, é isso que eu estava a pensar, não é? Às vezes não são em número suficiente, porque são poucos técnicos, às vezes para centenas de reclusos, e torna-se difícil. Mas, em princípio, deveria, sem dúvida nenhuma, estar a ser acompanhado, mas na prisão há a dificuldade que a pessoa só vai se quer, não é? Quer dizer, não é obrigada Não é obrigada a ser acompanhado por... Não, para isso tinha que estar na ala psiquiátrica. Sim, pode ser mandada para a ala psiquiátrica, mas nesse caso, por exemplo, como fala, que eventualmente aponta mais para uma perturbação grave da personalidade, do tipo psicopatia, coisas desse género, de facto, torna-se difícil se a pessoa não quiser, e a pessoa habitualmente, nesses casos, não quer, a não ser que veja que tem alguma vantagem nisso. Não é? Portanto, a manipulação, conseguir algum tipo de privilégio, etc. É o único motivo que faz com que essas pessoas... A menos que a pessoa seja obrigada a ser vista por um psiquiatra forense a ser acompanhada. Aí não tem hipótese, não tem escolha. Se houver uma essa imposição por parte do juiz, mas não é Não acontece habitual. tantas vezes quanto seria desejável. Não. Ou seja, temos muita gente nas prisões que precisava, no fundo, de um acompanhamento diferente, caso contrário, é uma passagem gratuita. Sim, isso não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, a prisão tem dificuldade na ressocialização e na recuperação das pessoas, na reinserção social. Quer dizer, tem muita dificuldade. Muitas vezes até funciona ao contrário. Mas isto não quero com isto dizer, isto é nas prisões portuguesas, como, enfim, noutras prisões de todo o mundo. É muito difícil, de facto, conseguir, até porque algumas pessoas já têm uma decisão tomada para a sua vida, no sentido da criminalidade, e, portanto, torna-se difícil. O que não quer dizer que a recuperação de alguns, mesmo que não seja de uma porcentagem muito grande, mas como cada um comete muitos crimes, estamos a ter um impacto muito grande do ponto de vista social com a recuperação, mesmo que seja só de alguns. Bom, Dr. Vítor Amorim Rodrigues, para já foi bom revê-lo, que já tinha saudades suas. Muito obrigada por ter vindo. Acho que é bom falarmos efetivamente do trabalho feito pela psiquiatria forense, porque nem sempre ela é devidamente valorizada e efetivamente faz muita falta o vosso trabalho. Deixarmos aqui, no fundo, estes esclarecimentos ao nosso público e espero que regresse em breve para nos fazer aqui companhia noutro tema. Muito obrigada. Um grande aplauso. Ora, fazemos uma pausa de 2 minutos e voltamos de seguida.